Se você tem uma sala de jantar escura em casa, aqui vão algumas dicas para deixá-la mais iluminada. O primeiro seria usar a cor metálica. Neste caso, poderíamos adicioná-la com acessórios ou complementos. Poderíamos usá-lo, como nas cadeiras das pernas, colocar bandejas, puxadores ou lâmpadas. O brilho que o metal tem faz o mesmo efeito que o vidro e trará muito mais luz para o seu ambiente. De fato, este acessório é crucial, pois amplifica a luminosidade. Devemos também limitar seu uso para evitar ambientes muito sobrecarregados, obtendo o efeito contrário. O segundo, os tipos de cortina. A cortina é muito importante na hora de decorar uma sala de jantar escura, pois é a primeira coisa que existe. Nada mais vai entrar à luz. Então temos que selecionar cortinas que sejam suaves, caídas, que não sejam opacas e que permitam a entrada de luz natural o máximo possível. Materiais como linho ou algodão seriam perfeitos neste caso. E além disso, se escolhermos, digamos, a cor branca, cor bege ou cores claras, tons pastéis, podemos dar mais luminosidade à nossa sala de jantar em relação às próprias cortinas, se as colocarmos do teto ao chão. Isso vai nos favorecer, pois vai dar altura ao nosso ambiente e, portanto, vai parecer maior e mais amplo. É importante encontrar uma maneira de recolher as cortinas de tal forma que, ao liberar o espaço, entre a maior quantidade de luz natural possível. O terceiro truque seria usar luzes artificiais se a luz natural que recebemos é limitada, pois precisamos adicionar luzes artificiais para complementar essa luz natural. Usaremos lâmpadas LED, pois além de reduzir a conta de luz, conseguiremos aumentar o brilho do ambiente. Aproveitando essa mudança significativa das luzes, o que podemos fazer é fornecer luz artificial para áreas mais escuras e assim usar a luz a nosso favor. Por exemplo, poderíamos criar uma área de leitura fornecendo uma luz indireta ou poderíamos iluminar um móvel específico que nos interesse. Podemos brincar com a luz e usá-la a nosso critério. É importante ao criar essas áreas de iluminação principalmente que não haja sombras. E se usarmos lâmpadas de chão, principalmente que a tela seja de vidro ou branca, para que assim passe a maior luz possível. O quarto truque seria pintar as paredes de uma cor clara. Isso pode parecer muito óbvio, mas é crucial na hora de fornecer mais iluminação ao nosso ambiente. Se quisermos sair do típico branco, que às vezes é o mais simples, vamos para o branco e pronto. Podemos optar por cores que forneçam luz sem ser branco, por exemplo, o bege, os tons pastéis ou o cinza claro. Assim, a luz se refletirá em todas as paredes, se por outro lado temos uma parede ou várias paredes que estão escuras. O que fará será absorver a luz sem criar reflexos e, portanto, o ambiente parecerá muito menos iluminado. Se por outro lado você não quer paredes planas e chatas, podemos adicionar um pouco de cor, por exemplo, com quadros ou espelhos. Claro, limitando muito o seu uso, pois senão acabaríamos cobrindo toda a parede e sobrecarregando o ambiente sem deixar passar a luz que queremos. No caso de salas de jantar escuras, o chão também desempenha um papel super importante, pois se tivermos um chão escuro, esse ambiente terá menos luz. Os pisos de madeira ou os pisos de grés com cores claras refletem muito mais luz do que um piso escuro. Poderíamos mudar o chão de forma simples? Se tivesse que escolher, optaria pelo piso vinílico. O piso vinílico do tipo clique é muito fácil de colocar. A vantagem é que podemos colocá-lo em toda a casa, inclusive banheiros e cozinhas. E tem muita durabilidade, assim como o parquet e o laminado. Aqui neste exemplo mostro o banheiro da minha avó que tinha um piso escuro, uma cor assim preta, e substituímos por esta imitação de mármore que é um piso vinílico, que é exatamente o que eu estava comentando. Como podem ver, a colocação é super fácil, basta encaixar a peça macho na fêmea, uma na outra. Vocês já notam a diferença do antes e depois, a grande quantidade de luz que isso traz para o banheiro. Apenas mudando o chão, temos também a opção de colocar o piso laminado ou o piso vinílico autoadesivo. As principais vantagens e desvantagens do autoadesivo e do laminado em relação ao vinílico. Tipo clicamos são mais baratos que o tipo clique, como mencionamos, mas como desvantagem, o autoadesivo tende a se separar mais às juntas. E depois, se você quiser remover, é bastante mais complicado. E no caso do laminado, tem menos durabilidade que o vinil. E além disso, também não é recomendável colocá-lo em cozinhas e banheiros, principalmente se houver algum vazamento ou fuga de água, pois pode tender a inchar. O que acontece se não quisermos nos envolver com o chão, seja porque é caro, porque é muito difícil de colocar ou porque não queremos? Bem, temos a opção de usar tapetes e dar essa contribuição de luz de uma maneira diferente.
Já não seria mudar o chão, mas sim colocar um tapete e assim iluminar muito mais o ambiente. Colocaríamos um tapete, neste caso de cores claras, para que esse chão escuro tenha mais luminosidade. Escolher um mobiliário e uma decoração leve. Já dissemos que as paredes e o chão são melhores quando são claros. E não vai ser diferente com o tema dos móveis? Os móveis claros trazem mais luz e deixam o ambiente mais iluminado. O que podemos fazer? Se já temos os móveis em casa e neste caso são escuros, temos a opção de pintá-los e dar uma segunda vida aos nossos móveis. Não é necessário comprar outros. O que vamos fazer será lixar nossos móveis, remover a primeira camada de tinta ou de verniz. O primeiro acabamento do móvel, lixamos e removemos e vamos dar 2 demãos de primer. Entre uma demão e outra, vamos deixar 24 horas, preferencialmente, e finalmente, uma vez que aplicamos, passamos para a pintura. Escolher uma tinta adequada é muito importante, pois isso vai determinar. Depois que o móvel bem não descasque ou não amarele, e ter lixado previamente também dará um melhor acabamento final. Podemos pintá-lo com 2 opções. Podemos optar por fazê-lo com uma pistola ou por fazê-lo com um rolo de pintura. Podemos fazer isso no caso de termos um exterior ou uma área para ventilação, já que seria bastante tinta por todos os lados, especialmente se for tinta a solvente, melhor fazer com tinta à base de água, porque se mancharmos algo, poderemos remover muito mais facilmente. No caso da pistola de pintura, teremos um acabamento muito melhor, mas podemos fazer com rolo e também conseguir um belo acabamento. Mas com qual rolo vamos fazer? Vamos usar um pano de microfibra ou veludo de preferência. Esses 2 rolos vão nos dar um melhor acabamento e não vão soltar fiapos. Neste mesmo ponto, vamos falar também sobre os acessórios de vidro, como poderiam ser os vasos. O vidro permite a passagem de muito mais luz e vamos encontrar um ambiente então mais iluminado e mais harmonioso, menos sobrecarregado. Também poderíamos optar por uma mesa de jantar de vidro e, apesar de ter algumas desvantagens, como ficar um pouco as marcas dos dedos. Eu tinha uma mesa de vidro, uma mesinha pequena de vidro, e é verdade que se nota um pouquinho, mas é certo que em termos de luz entrará muito mais. Os espelhos seriam outra técnica que é muito utilizada para ampliar ambientes. Mas não é apenas comprar um espelho e colocá-lo em qualquer lugar, é preciso procurá-lo na posição estratégica. De tal forma que onde você o colocar reflita uma janela ou a cor de uma parede clara. O espelho é capaz de capturar a luz e distribuí-la por toda a nossa sala de estar. Então são perfeitos para obter mais luminosidade. O próximo passo seria pintar nossas carpintarias escuras. Neste caso, falamos sobre pintar os móveis. Agora optaríamos por pintar as portas da casa. Normalmente, as portas antigas costumam ter tons mais escuros, como nogueira ou vernizes, assim um pouco escuros. Isso vai escurecer muito mais a nossa sala de estar se tivermos uma porta bem mais clara de um tom de madeira natural ou branca. Não necessariamente temos que pintar as portas de cor branca, mas poderíamos optar por cores, por exemplo, o bege ou o turquesa. Essas cores combinam muito bem com os estilos e também dão um toque de luminosidade ao nosso ambiente. O próximo passo seria dar uma nova imagem aos nossos móveis. Se temos móveis antigos, por exemplo, a poltrona da nossa avó ou algumas cadeiras que encontramos, ou que nossos tios têm e querem jogar fora. Bem, não as jogamos fora porque podemos dar-lhes uma segunda vida estufando-as. E se ainda tiverem cores assim escuras ou estampadas, um pouco da época, dando-lhes uma mudança de ar, podemos modernizá-los e fazer com que eles tragam mais luminosidade e modernidade para a nossa sala de jantar. Reutilizar e dar uma segunda vida, para esses móveis mais antigos eu até vou mostrar para vocês, neste caso é um quarto, mas eu adorei a ideia, vou mostrar para vocês. Eles pegam a cabeceira da cama e esses tubos de espuma que são usados para a piscina cortam ao meio e vão colando na cabeceira. Depois pegam um tecido para estofar e simplesmente vão colando e fixando com pequenos pregos e simplesmente vão estofando. E a verdade é que o resultado fica super legal, acho muito original. Podemos buscar essas ideias engenhosas não só para o quarto, mas também para a sala de jantar. Podemos dar uma volta e encontrar então uma maneira de contribuir com algo diferente, mas que nos ajude então a iluminá-lo de uma maneira original. E o último ponto seria adicionar plantas. Que, embora possa parecer incrível, as plantas trazem mais luminosidade aos nossos cômodos, dão um toque de vida e ajudam a dar uma nova atmosfera à nossa sala de jantar.
E embora seja uma técnica mais voltada para renovar nosso ambiente, podemos dar um toque de iluminação e assim usar seus poderes para dar aquele toque final à nossa sala de jantar escura. E essas seriam então as 10 chaves para trazer luz à nossa sala de estar, pois mais escurinha. Espero que tenham sido úteis e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo. Obrigada!